Jorge Messias, André Mendonça e Nunes Marques. Ele criou um órgão para perseguir a direita. Que diabo vocês querem esse cara no STF? É inadmissível vocês apoiarem Jorge Messias para o STF. É inadmissível. Pessoal, olha só essa bomba aqui, pessoal. Porque Brasília é uma caixinha de surpresa. Você tá aqui torcendo pelo trabalho de André Mendonça, como relator da CPMI do roubo dos aposentados, como relator do caso do Banco Master, torcendo pela delação do Vorcaro. Cada dia aparece uma novidade contra Alexandre de Moraes e Toffoli. Aí quando você pensa que André Mendonça tá ali abalando e fazendo um bom trabalho, aí chega essa notícia que André Mendonça e Nunes Marques, os dois que foram indicados por Bolsonaro, Nunes Marques eu até deixo pra lá, mas André Mendonça apoiando a sabatina e a indicação de Bessias, o indicado de Lula. Justamente a pessoa que trabalha contra a direita, justamente uma indicação política. Não, mas o André Mendonça está apoiando, é inacreditável, pessoal. Olha só isso aqui que eu vou trazer para vocês com os comentários desse jornalista, porque é surreal. O juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser uma pessoa imparcial, independente. Na hora da sabatina, na hora da indicação, qualquer coisa, ele não deve tomar lado. Ele não deve dizer se gosta, se não gosta. Não. O presidente indique, o ministro deve ter a postura de simplesmente ficar quieto. Se passar na sabatina, beleza, cumprimenta no Senado, recebe ele. Agora, antes da sabatina, já estão fazendo elogio. Já estão ali, né, se cumprimentando, já estão fazendo aqueles acenos. É uma boa indicação. É inacreditável. Olha só isso aqui, pessoal, essa bomba, para nossa vergonha, né? André Mendonça está fazendo um bom trabalho no Master, está fazendo um bom trabalho na relatoria do roubo dos aposentados. Mas uma dessa, meu filho, é inacreditável, né? A gente sabe a podridão que é a esquerda. E a pessoa, em vez de ficar neutro, não. Toma partido, toma posição, como se o Bessias fosse ser um ministro imparcial na Suprema Corte. É inacreditável. Olha só isso aqui, pessoal. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só o comentário com Cláudio Dantas. Prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. O André Mendonça e o Nunes Marques estão trabalhando nos bastidores para a escolha, para apoiar o Jorge Messias ao STF. Vamos fazer o Messias não? Perfeito. Porque assim, só com o apoio expressivo de vocês que estão nos assistindo, apoio expressivo popular, a gente precisa fazer uma petição online contra Messias no STF. É preciso constranger, inclusive, o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram escolhidos pelo Jair Bolsonaro. O André Mendonça, meus elogios a várias coisas, o André Mendonça. Já fiz artigo, já gravei elogiando ele, no caso do Vorcaro aí, das investigações, etc e tal. Mas eu aqui, não tem esse negócio de ficar batendo palma pra qualquer coisa que o sujeito faz, não. Por isso que aqui não importa quem faz, importa o que faz. E esse deve ser o raciocínio de qualquer eleitor, qualquer cidadão de bom senso, qualquer pagador de impostos em relação ao seu político. Serve pro político, serve pro governador, serve pro deputado, serve pro senador, serve pro presidente da república, serve para o ministro do STF. O sujeito não é, porque ele é evangélico, então vai colocar ele. O Jorge Messias é um perseguidor declarado. É mais uma vez, não entendeu ainda? Inadmissível apoiar Jorge Messias para o STF. Isso vale para vocês, senadores que estão me ouvindo agora. Prestem atenção. Nós vamos nos mobilizar para dizer não ao Jorge Messias. Porque eu não quero saber de senador do PL, do Novo. Pode estar em qualquer partido. Nós temos vários partidos em que senadores de direita estão nesses partidos, mesmo partido no centro. O sujeito que se vende como de direita e vai votar no escurinho, porque a votação é secreta, vai votar no escurinho pelo Jorge Messias? Nananina, não. Vocês vão ter que declarar o voto de vocês. Vamos parar com essa brincadeira. Isso é uma brincadeira. Eu já falei aqui. Vocês estão brincando com fogo. Ou melhor, vocês estão brincando com uma bomba nuclear. Não é possível abrir qualquer concessão em relação a isso. Já me surpreendi com o apoio a Cristiano Zanin. Flávio elogiou Cristiano Zanin, vários elogiaram aí o Zanin. Isso aí já não passou aqui aqui não passa. Agora, Jorge Bessias? Pessoal, olha só esse comentário aqui com o senador Magno Malta com relação a essa indicação do Bessias. Presta atenção nisso aqui que ele vai falar, porque veja só, o senador Magno Malta, ele tem independência, ele tem moral e ele não vai se vender, isso não é novidade para ninguém. O voto dele é explícito, é aberto, ele mostra para todo mundo. Quando ele não vota, ele não vota. E ele sabe sabatinar, ele sabe fazer perguntas. Os outros, do centrão e da esquerda, não precisam nem de sabatina, né? O Bessias já passa direto para o Supremo. Essa aqui é a grande realidade. Mas olha só esse recado aqui, essa bomba que o senador vai falar com relação a essa sabatina que vem aí, porque o Jorge Messias é inacreditável. Ele tem notável saber jurídico, ele tem caráter ilibado. Não, é inacreditável, pessoal. Olha só esse comentário do senador. Olha, povo brasileiro, estou aqui para chamar a atenção de vocês, para convocá-los para uma grande cruzada em nossas redes sociais. Diante do imbróglio que o Brasil está vivendo, a impunidade, o rolo do Banco Master, o roubo dos aposentados do INSS. Não sei se vocês já viram um cardzinho, né? Conosco, da oposição, eu, Marinho, Marcelo Rata, Bia e tal, assim, sucessivamente. E PT é criativo, né?
dizendo que nós estávamos lá para blindar aqueles que roubaram os velhinhos. Parece até que o Frei Chico é parente meu. Parece que o Frei Chico é parente do Girão. O Lulinha parece que é parente meu não é. Também de Girão não. Nós não estávamos lá para blindar nem para Frei Chico, nem careca do INSS, botar 100 anos de sigilo dele. Nós estávamos lá para blindar Camisote, sabe, o Lulinha, sabe, e comemorar ainda, mas vocês são um cara de pau pra caramba. Então chamamos de olhos senadores, conclamando a sociedade civil, religiosa, para que um embrólio desse, onde Alexandre de Moraes é envolvido, sem autoridade nenhuma, o Toffoli sem autoridade zero, e ainda não querem o tal código de ética do Fachin, né? Eles não querem. E eles mesmos votam para se blindarem, para encerrar a CPMI, para encerrar a CPI. Eles não querem nada, eles querem se autoblindar, mas isso está na rua. Então, dentro de tudo isso, com todo mundo sofrendo, inflação está aí, está na ponta, está dentro do supermercado, as pessoas sofrendo sem remédio. O Lula agora quer, no meio de tudo isso, mudar o foco. Sabe qual é o foco? Colocar o Messias. Lembra do Messias da Dilma? Estou mandando o Messias no aeroporto. O Messias, o AGU, aquele que pediu a evacuação dos patriotas e a prisão deles. Aquele que está pagando no exterior, nos Estados Unidos, advogados, pagando advogado em euro, em Roma, a AGU, para que eles possam condenar, trazer de volta a Carla Zambelli, né? Os nossos irmãos que estão exilados nos Estados Unidos, gastando dinheiro com advogado americano, com advogado europeu, para perseguir nossos irmãos. Essa pessoa que estava lá no dia 8, quando Lula fez uma festa para vetar, o veto, né? Que era mais ou menos meia boca, mas era o que tinha para o momento em que a gente pensou que ia levar nosso povo para casa, na tal dosimetria, que era tudo mentira. O Lula fez um evento para vetar. Lá estavam os anistiados, inclusive o Lula, assistindo, e aqueles que roubaram no Mensalão, roubaram no Petrolão e no Aposentão. Os irmãos batistas estavam lá, estava todo mundo lá. E o Messias estava lá, aplaudindo de pé o Lula, veja, aplaudindo, batendo palma. E depois ele vai dizer que essas pessoas que estavam lá orando são irmãs dele. As pessoas que estavam rezando são irmãs dele. Que ele tem esse coração cristão. Me engana que eu gosto. Vai botar mais esse lá, para acabar de fechar a tampa mesmo do caixão? Não. Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Vamos lutar para reprová-lo. Se Davi Alcolumbre colocar para ser votado, vamos fazer todo o nosso esforço e convoca a sociedade civil. Convoca os senhores deputados, os senhores senadores, que são da CCJ, que vão votar no plenário. Pense nas suas famílias. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos, na herança, no legado que você vai deixar. Porque nós vamos passar e essa gente vai estar aí viva, aprontando dentro do Supremo. Tá bem? Então, o meu voto contra o Messias, todo mundo já sabe. Ele é claro, muito claro. E vamos fazer um grande trabalho. Por favor, vamos derrotar o PT. Vamos derrotar o Messias. E para piorar mais ainda, já tem maioria no Senado Federal para aprovar a indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto a vocês, precisa de sabatina? Não precisa, pessoal. Basta ter um viés político, basta ser um defensor de esquerda, pronto, já está aprovado. Você vai colocar a toga nas costas dele, a caneta na mão, já coloca logo um inquérito para ele assumir, pronto. Não precisa de caráter, não precisa de notável saber jurídico, não precisa de ter uma vida limpa, não precisa de ter nada. Basta ter amigos no Supremo Tribunal Federal, basta ser indicado politicamente por um presidente e tudo bem, e os senadores se vendem, né? Aqueles que têm um nome sujo, conversa logo ali com o ministro, olha, vou votar em você, não vou fazer perguntas pesadas, e chega lá no Supremo Tribunal Federal, não puxe a gaveta contra mim, não puxe meus processos, eu tô sujo, e assim, aí o Jorge Messias e qualquer um outro que é indicado diz, tudo bem, você vai votar em mim? Vou. Então tá tudo bem, não se preocupe não, lá no Senado Federal eu enterro tudo que tiver contra você e vou lhe defender. É assim que funciona. Eles não estão preocupados em defender a Constituição, eles não estão preocupados em ser imparcial. Não existe imparcialidade, principalmente porque a indicação é de um presidente. Um presidente não vai indicar uma pessoa que tem notável saber jurídico pelo fato de que a pessoa tem notável saber jurídico. Ele vai indicar uma pessoa que fez ali primeira aula ali de advocacia, sabe alguma coisa ali, defendeu um advogado e atuou por 1 ano ou 2 anos, pronto. Então vai tu mesmo. Nem juiz o cara é só um advogado. Olha a vergonha do nosso país. Não precisa nem ser juiz para ser juiz na Suprema Corte. Se você for advogado, e se for advogado pessoal igual o Zanin, ou então se for um comunista como Dino, pronto, já é suficiente já. E todo mundo abraça como se isso fosse a coisa mais normal. E tem se tornado normal aqui no nosso país. Por quê? Porque o Senado é uma vergonha. Essa aqui é a realidade. Olha isso aqui. Maioria já vai aprovar. Não precisa nem de sabatina, pessoal. Eu digo logo, bota logo a toga nas costas dele e pronto. Olha isso aqui que o Jeff Schickini vai falar. Ou nossos senadores têm memória curta, ou são mau caráteres mesmo. Senado confirma recebimento de mensagem presidencial com indicação de Messias para a vaga no STF. E olhem só a notícia, gente. Já há maioria para aprovar a indicação de Jorge Messias
para o STF. O grande problema é que se o Messias assumir a vaga no STF, teremos um braço da Dilma no STF. Porque Messias nada mais é do que um dos braços direito da Dilma. Lembrem até que Dilma mencionou Messias em uma conversa com Lula que foi interceptada na Lava Jato. Quem lembra disso? Dilma caiu numa interceptação conversando com Lula sobre Messias. O contexto é o seguinte: Lula seria nomeado como ministro da Casa Civil para ter foro privilegiado e fugir de prisão na Lava Jato. E quem estava articulando isso era Jorge Messias. Na ocasião, na interceptação, Messias estaria levando a documentação da Dilma para nomear Lula como chefe da Casa Civil. O chamado Messias, na época, era o braço direito da Dilma. Imaginem só que retrocesso. Sai Barroso, entra Messias. É retornarmos à era Dilma Rousseff. Agora, olhem só isso daqui. Entrem lá no perfil do Gustavo Gayer, cliquem nesse link que ele fez um placar de quem está votando a favor da indicação do Messias, contra e os senadores que estão indecisos. Vale a pena vocês olharem quem são os figurões que estão contribuindo para voltar a Dilma para o poder. Porque é isso que o Messias é. Nada está tão ruim que não possa piorar. Já temos o STF como está e esse Senado quer um STF ainda pior. Por isso que não há outra saída. Somos obrigados, como brasileiros, a votar em senadores que tenham como pauta principal o impeachment de ministros do STF que deram as costas para a Constituição, que deram as costas para as leis e para o povo. Não vote em senador que não tenha como pauta principal o impeachment de ministros do STF. Pessoal, olha só esse comentário aqui com Alan dos Santos com relação à presidência agora em 2026. Veja só, você está vendo aqui o Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Beleza. Ratinho Júnior não está disputando. Quem está disputando aí, na verdade, é o Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Você acredita que esses dois é de direita de verdade? Eu acredito mais no Romeu Zema do que no Caiado. A gente já sabe. O Caiado está no PSD, está no partido do Kassab, o Centrão. O Centrão é aquele, pula para a esquerda se tiver vantagem, pula para a direita se tiver vantagem. A gente já sabe qual é o jogo do Kassab. E, infelizmente, o Ronaldo Caiado está lá. Eu gosto do trabalho do Ronaldo Caiado, que ele fez no estado de Goiás, segurança pública, educação. Ele trabalhou muito bem. O problema não é esse. O problema é que tem muita gente que está com picuinha com Flávio Bolsonaro. Ai, não, é porque é filho de Bolsonaro. Ai, não sei o quê. Das duas, uma. Ou nós votamos em Flávio Bolsonaro, que já está na ampla vantagem para ganhar as eleições, ou nós arrisca deixar aí na corda bamba, arriscando fazer com que o Lula ganhe de novo. É isso que nós vamos fazer? Igual o MBL da outra vez, fazendo carinha, ai não quero votar nem de Lula nem de Bolsonaro. Bora ser os isentão e deixar o PT destruir o país? Olha esse comentário aqui de Alan dos Santos. Ele foi duro. Se você não gosta de Alan dos Santos, pelo menos observe o comentário dele. Coloca aqui nos comentários. Se você não concordar com ele, coloca aqui nos comentários. Mas eu acho que ele tem razão nisso aqui que ele está falando. Olha isso aqui, pessoal. Eu agora quero falar com você que não nos assiste. Você que por algum motivo assistiu ou deixou de assistir, ou você que só assiste corte no Instagram, no X, eu faço a seguinte pergunta pra você. Nós acabamos de mostrar que o delegado da Polícia Federal, que foi indicado por Lula em 2023, logo assim que ele assumiu, era o cara que estava investigando a facada do Bolsonaro em Minas Gerais. Em Minas Gerais, antes da facada, ele trabalhou na gestão do PT. Eu te pergunto, você realmente vai ficar de picuinha com Flávio Bolsonaro, já que você odeia o PT? Sabendo que é isso que eles vão fazer? Ou você vai colocar alguém que vai ouvir o Ramagem? Mesmo que você não goste do Flávio, mesmo que você tenha alguma crítica ao Flávio, você tem dúvida que o Flávio vai deixar de ouvir o Ramagem sobre indicação da Polícia Federal? Ou você vai querer ver a Polícia Federal fazendo o que fez na pandemia? Ou você vai querer ver a Polícia Federal trabalhando como trabalhou nas eleições? Todos os nomes das pessoas sérias na Polícia Federal que trabalharam bem foram punidos. Ou a gente vai ter de volta instituições sérias, trabalhando de maneira séria, ou o Brasil vai ficar entregue a essa corja. Gente, o PT não é um partido ladrão apenas. Isso é muito fácil de ser ali em Brasília. Um monte de partido ali, é cheio de ladrãozinho. Agora,
não agora, né? Ontem no final, depois do nosso programa, vários tweets mostrando que o Lula tá pegando mais um empréstimo no banco chinês lá, onde a Dilma tá trabalhando. O BRICS. Mais bilhões e bilhões de crédito, que significa o quê? Endividando o Brasil. Não é só isso, não. O PT não é só um partido que rouba. Eles pegam esse dinheiro para colocar a Débora dos Santos na cadeia. Eles pegam esse dinheiro para proteger narcotraficante. Olha a situação que o Brasil se encontra hoje, gente. Tem narcotraficante picotando pessoas e jogando no mar. A galera do Ceará, pessoal, eu não vou colocar essas imagens para vocês aqui. O pessoal tava na praia e de repente tinha pedaço de corpos, cabeça, braço, perna. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos aqui no exílio. A gente não vai ver corpos picotados na praia. Sendo bem sincero para vocês, independente em quem vocês vão votar, eu e o Ramais não vamos ver corpos picotados na praia. Essa é uma dura realidade. É a sua vida que está em risco. Não a nossa. Nós vimos o perigo a tempo, eles foram duramente contra nós, e nós nos protegemos no exílio, eu e o Ramais. Agora, se você ficar de picuinha, por uma questão econômica, por uma questão de uma lei assim, outra assada, fala, não, mas o Flávio, chega de família Bolsonaro, chega de família Bolsonaro. Olha, eu vou dizer uma coisa, você não vai gostar não. Você que pensa assim, você é um idiota. Eu sinto muito ter que mostrar essas coisas, mas o Constantino comentou sobre a publicação, sobre a entrevista do Zema ontem. O Zema não é um cara ruim, mas até o Constantino percebeu a merda que ele tá fazendo de ficar tentando levantar o nome do Zema. Zema concedeu ótima entrevista ao Sem Filtro. Isso foi ontem, tá? A última pergunta foi minha, ou seja, ele enviou, fez, qual será o seu posto Ipiranga? Tergiversou, mas cobrado pela Paula, citou nomes inspiradores. Paulo Guedes, vibrei. Aí depois veio Armínio Fraga, eu gelei. Meirelles, chorei. Estava indo tão bem. Convenhamos, na questão econômica, na questão da segurança pública, sobretudo segurança pública, e sobretudo na liberdade que nós precisamos ter na internet. A liberdade que a gente precisa ter, a gente precisa voltar a ter liberdade no Brasil. É difícil explicar para os americanos por que eles conseguem ver todos os meus canais e vocês não. O pessoal no CPEC perguntava assim, pô, como é que eu faço para te seguir no Instagram? Aí eles viam um crachá, né? Escrito Alan dos Santos, digitava Alan dos Santos, tinha 50 contas no Instagram. Eu tinha que explicar pro cara que só há 47. Porque é onde meu povo me vê. Aqui, fora do Brasil, nós estamos livres, não temos corpos picotados, a economia aqui não está como a do Brasil. Você tem acesso a muitas coisas aqui. Mas eu e o Ramais, a gente sacrifica, nós nos sacrificamos até a facilidade de trabalho nos Estados Unidos para nos empenharmos único e exclusivamente aqui para falar com vocês. Todos os dias. Todo santo dia. Segunda a sexta. Para que vocês não caiam nisso aqui. Para que vocês não caiam em ficar ali. Ah, não, mas o Zema seria um bom nome. Gente, o Brasil não está precisando de gestores. O Brasil não está precisando de pessoas que entendem de economia, não. Economia, você bota o Guedes ali, bota bons nomes ali, o negócio vai rodar. O negócio é Ministério da Justiça. O negócio é PF. Diretor da PF. Ministério da Justiça. Quem que vai conversar com os governadores? Ou vocês acham que Flávio Bolsonaro ia ter dificuldade de enviar forças federais para ajudar numa operação contra narcotraficantes no Rio de Janeiro, Ramais? Diz pra mim. Você acha que o Flávio Bolsonaro ia tergiversar? Você acha que ele ia deixar só uma operação? Uma operação exitosa, você acha que ele não ia fazer a segunda, a terceira, a quarta? Você acha que o Flávio Bolsonaro não tá conversando junto com o Eduardo para copiar certos modelos que o Bukele fez de prisões no Brasil? Eu sei porque nós já estamos sabendo disso. Eu e o Ramais. E aí, assim, é deixar o nosso país de volta no trilho. Num trilho que balança, que é complicado, mas a gente precisa que você entenda isso. Não deixe ninguém brincar com esse negócio de eleição. Agora olha só esse comentário aqui da Malu Gaspar, porque, segundo ela disse que o Vorcaro está com pressa, ou o Vorcaro, seus advogados estão com pressa de fazer a delação premiada. É claro, né? O Vorcaro, um cara que tinha uma vida de luxo, um cara que tinha uma vida de rei, comia do bom e do melhor, viagens multimilionárias, champanhe, uísque, tudo do bom. Aí o cara tá na cadeia, não tem luxo nenhum, até emagrecer tá emagrecendo, tem que comer o que dão a ele. Você acha que o cara desse não tá com pressa de fazer uma delação? É claro que tá. Agora a pergunta é, o que ele vai falar nessa delação? Quem são as pessoas que vêm? Ah, não, deputado fulano lá do Piauí. Não, meu filho, não vem não com essa delação esfarrapada não, que ninguém quer saber não. O Brasil todo quer ver uma delação com os dois nomes principais, eu tenho certeza. Se a delação do Vorcaro não vir com os dois nomes principais, que se chamam Moraes e Toffoli, ó, foi mesmo que delatar e jogar no lixo. E o
O pior é o seguinte, se nessa delação ele delatar 2, 3 deputados, não sei quantos senadores ali, e tentar tapar o sol com a peneira e livrar Alexandre de Moraes e Toffoli, e no final das contas, ficar livre. Depois de ter dado um calote bilionário, ainda sair pela porta da frente da prisão, sair do país e curtir seu dinheiro fora do país. O dinheiro roubado. Seu dinheiro não, nosso dinheiro, né? Roubado. Dinheiro dos brasileiros. E nós é quem paga a conta. O pior é isso. Tomara que a delação dele, e aí é outro problema, que o PGR vai analisar a delação. Aí o PGR, a gente já sabe como é com Moraes e Toffoli, vai dizer, veja bem, essa delação aqui, se tiver o nome de Moraes e Toffoli, ele vai dizer, eu não aceito isso aqui, porque Alexandre de Moraes é inocente. A gente já sabe quem é Paulo Gonet, pessoal. Mas olha só o comentário da Malu Gaspar com relação a essa delação, porque o Vorcaro, tenho certeza, ele tá agoniado e tá com pressa. Tá doido pra delatar logo e sair da prisão e curtir sua vida de luxo. Essa aqui é a grande verdade. Olha isso aqui, pessoal. O Daniel Vorcaro tá com pressa de fechar o acordo de delação premiada. Os advogados dele dizem que querem fechar tudo em 60 dias, o que para a Polícia Federal e para o Ministério Público é um prazo bem curto, já que nesse tipo de negociação a tendência é o delator começar escondendo coisa para depois ir entregando as informações. Mas nesse caso, o Vorcaro tem um estímulo bem concreto para acelerar o processo. Na verdade, bilhões de estímulos. Tudo porque, enquanto o Master faturava os tubos prometendo rendimentos impossíveis para os investidores, ele foi desviando dinheiro para uma rede de fundos em nome de empresas fictícias mundo afora, muito bem montada, justamente para dificultar o rastreamento. Nas contas que o próprio Vorcaro andou fazendo para algumas pessoas, mesmo depois que ele foi preso pela primeira vez, ele ainda tinha uns 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo. E para fechar o acordo, ele vai precisar devolver o que desviou. E para isso, ele tem que indicar onde estão os recursos para a justiça poder bloquear e resgatar tudo. Só que agora que ele está sem condição de movimentar essa grana, ele está com medo que os gestores ou outras pessoas que tenham acesso a ela simplesmente esvaziem as contas antes dele fechar a colaboração premiada. E quanto mais demora para fechar, maior o risco de sumirem com dinheiro. Só que quanto menos dinheiro ele tiver para entregar, mais difícil fica dele sair da cadeia. Para completar esse rolo, o liquidante do Banco Master também está caçando os bens que o Vorcaro escondeu por aí. Quase 5 bilhões de reais em imóveis, barcos, aviões, joias, que ou ele vai perder ou vão ser bloqueados antes pela justiça. Outro problema, gente, é que nessa negociação não basta só devolver o dinheiro. Os investigadores já avisaram que se a delação não for completa, também não vai ter acordo. Isso quer dizer que não tem como o Vorcaro não falar de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, dos seus amigos do Centrão, como Ciro Nogueira, Antônio Rueda, o Davi Alcolumbre, e um monte de outras pessoas que ele talvez preferisse salvar. É muito nó para desatar. E é justamente por isso que a única coisa que a gente pode garantir é que essa história ainda vai render muitos capítulos emocionantes. E o Ratinho simplesmente quebrou o pau em cima do Lula, porque os remédios agora estão mais caros, né? Já não basta os aposentados terem sido roubados pelos ladrões do INSS, e a base do governo agora blindou, ninguém vai investigar mais nada. Veja só, aí é que tá um problema, já não recebe quase nada, um salário não dá pra nada. O pouco que tinha tem que comprar remédio, e agora com os remédios ficando mais caros, a pergunta que fica é, e o pai dos pobres? E o Lula? E o homem que tirou o Brasil da miséria? É brincadeira, né, pessoal? Olha só isso aqui que o Carlos Massa, o Ratinho, disse. E olha só, Ratinho, cuidado porque a outra, né, que é a presidente lá da Comissão das Mulheres, processou o Ratinho, né, 10 milhões. Cuidado porque o Lula pode imitar e fazer a mesma coisa. Querer processar o Ratinho, porque isso aí é um discurso de ódio. Não pode. Ninguém pode dar mais opinião. Olha isso aqui, pessoal. O governo brasileiro gosta de imposto. Aumentar medicamentos no momento em que falta dinheiro até para comprar comida é falta de caráter. Sabia disso? Sabia disso? Os preços dos remédios subiram. O reajuste foi autorizado pela Anvisa, foi de 3,81 a partir de ontem. Então quem comprou ontem ganhou até um dinheirinho. Comprou. Quem não comprou é melhor nem ficar doente. É uma avacalhação. Gente, os preços dos medicamentos beiram o absurdo. Você entra numa farmácia, na hora que você vai pagar a conta, você pode até ter um infarto. É tudo muito caro. O Brasil, aqui comigo, o Brasil tem a maior carga tributária sobre medicamentos com imposto que pode superar 30% do preço final, quando a média mundial é de apenas 6%. Caramba. A nossa população é pobre, é sofrida, ela não consegue atendimento decente na rede pública, é verdade ou não é? Passa meses ou até anos para você conseguir uma cirurgia ou um procedimento médico diferenciado. Mas tudo isso é esquecido quando a ganância por arrecadação se torna mais importante do que cuidar da saúde da nossa gente. Como esse governo gosta de imposto, viu? Imposto dos remédios nos Estados Unidos. De zero, depende do estado, de 0 a 6%.
Na França, mentira, França, 2,1% imposto. Alemanha, 16%. Argentina, 21%. Brasil, 30%. Pelo amor, é muita sacanagem, cara. Olha a caneca, patrão. É muita sacanagem, Tira cara. a caneca dali. É roubado os coitadinhos. Vocês são um bando de ladrão. Aumenta o imposto da cachaça. Ninguém é obrigado a beber pinga. Cigarro. Dobra o preço do cigarro. Você tem que diminuir o preço do imposto do remédio e não aumentar, porra. Pois é, pessoal. É o desgoverno do amor, não é verdade? Agora, só um comentário aqui sobre um ponto aqui que o Alan dos Santos estava falando. Eu estava encantado com Ronaldo Caiado, vou ser sincero. Com relação aos números e o que Ronaldo Caiado fez no seu estado, isso é incontestável. Eu não tenho o que dizer sobre isso. Ele fez um governo ótimo no estado de Goiás. Romeu Zema também, como ele sempre diz, tirou o Titanic do fundo do mar em Minas Gerais. Eu não tenho o que dizer sobre esses dois governadores no ponto de vista do trabalho que eles fizeram no seu estado. Ponto. Agora o problema vem aí. É quando esses governadores, que até têm um histórico muito bom no seu governo, né, tá deixando uma herança muito boa nos seus estados, tiraram o Brasil que estava um estado quebrado, investiram em segurança pública, educação, melhoraram a vida do povo do seu estado. Parabéns por isso. O grande problema é esse tipo de aliança para ganhar uma presidência da República. Tá aí, Romeu Zema já cogitando o nome de Henrique Meirelles. Aí, caramba, eu não tô falando do caráter dele não, tá? Não tenho o que dizer da pessoa de Romeu Zema. Um cara honesto. E é o único governador que tá batendo em cima do Supremo, que fala o nome de Alexandre de Moraes sem medo. Ronaldo Caiado não fala, mas Ronaldo Caiado fez um ótimo trabalho no seu estado. O grande problema é essas alianças para ganhar uma presidência da República. Ronaldo Caiado não teve chance no partido que estava, saiu do seu partido, que era União Brasil, não deram a ele legenda para ele disputar a presidência, foi para o PSD. Ali ele teve que disputar com Ratinho Júnior e com Eduardo Leite. Aí Ratinho Júnior saiu, ficou Eduardo Leite e ele, e o Kassab escolheu ele. Agora, Kassab, pessoal, o Centrão, PSD, o partido da conivência, o partido o partido morno, o partido que fica em cima do muro. Tem lá, dentro do PSD tem pessoas que estão lá no Palácio do Planalto com cargo público. Estão lá do lado do Lula. Mas quando estava no governo de Bolsonaro, pronto, também estava com Tarcísio em São Paulo. Era o secretário de Tarcísio em São Paulo, Kassab. Então, esse é o problema. O Centrão, é o Centrão. O Kassab, que é um articulador político e tem muita força politicamente, ele poderia, se ele quisesse, ele poderia articular para que a anistia tivesse saído. Não fez nada. Ele poderia articular para que essa dosimetria tivesse saído, porque ele tem muitos parlamentares e senadores do PSD. Não fez nada, não está nem aí. Bolsonaro fez aliança lá com Kassab, com todo mundo para eleger Ricardo Nunes. E olha aí, o que é que ganhou? Por quê? Porque o Kassab não quer saber não. O Kassab é aquele aproveitador. O Kassab quer crescer seu partido, e é o maior partido que tem, né? É onde tem mais prefeituras, deputados e tudo. O Centrão, infelizmente, é um atraso no nosso país. Essa é a triste realidade. São os aproveitadores, os oportunistas. E tá aí, Ronaldo Caiado. Um cara que tem um histórico muito bom, sempre foi adversário do PT e do Lula, mas ficou com o Kassab agora. Ou seja, só um exemplo. Suponhamos que Ronaldo Caiado ganhe para presidente da República. Ronaldo Caiado vai ter que colocar ali as indicações do Kassab, porque é o presidente do partido dele, e o Centrão é que vai tomar conta de tudo. Ronaldo Caiado não vai ter coragem. Será que tem? Eu não vou dizer que não vai ter coragem não, mas aqui fica a interrogação. Será que Ronaldo Caiado tem coragem de dizer vou assinar o impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes? Será que Ronaldo Caiado tem essa moral, essa coragem? Aí é que fica a questão. Infelizmente essa é a triste realidade. Então, Flávio Bolsonaro é a única opção que eu vejo na direita. Ah, mas Flávio Bolsonaro isso e aquilo e não sei o quê. Vai vir um monte de narrativa. Aí se nós fizer igual o MBL fez da outra vez, que estava Bolsonaro e Lula no segundo turno, foram os isentões. Não quero nenhum nem outro. Fizeram campanha batendo nos dois e não votaram. E também chamando os jovens para não votar em nenhum dos dois. Tá aí, o Lula voltou à cena do crime.
Eu não vejo outra alternativa a não ser Flávio Bolsonaro. Eu não sei. Eu acho que o Kassab, aliás, o Ronaldo Caiado não vai chegar no segundo turno. Segundo turno vai ser Flávio Bolsonaro e Lula. E com certeza Ronaldo Caiado vai dar apoio a Flávio Bolsonaro. Isso é um fato. Isso é fato. Com certeza Romeu Zema vai apoiar Flávio Bolsonaro. Isso é um fato também. Isso é a grande verdade. Não vamos subestimar o Lula, porque embora nós esteja vendo aí a sua rejeição lá em cima, não vamos subestimar porque ele está com a máquina na mão. Ele é capaz de quebrar o país. Ele é capaz de endividar o país. É claro que o povo está de olhos abertos, a rejeição está grande, o povo já está cansado de Lula, mas ele não quer saber não, pessoal. Ele não quer saber. O Lula ele é capaz de, para dar continuidade a essa atrocidade que ele está fazendo no nosso país, essa quebradeira, ele é capaz de tudo. Mas vamos trabalhar para colocar Flávio Bolsonaro lá para nós mudar essa realidade. Ô tristeza ver que o país está travado. Está travado. Nós não crescemos, nós não avançamos. Em tecnologia nós estamos atrasados em tudo. Esse país só não quebrou por causa que existe aqui uma agricultura muito forte. Se não fosse a agricultura, nós somos o quê em tecnologia? Nada. As nossas forças armadas... O Lula disse aí que não tinha nem dinheiro para comprar munição para as forças armadas. Olha a situação, pessoal. Para nós ser um país soberano forte, na minha opinião, tá? As forças armadas deveriam ser fortes também. Mas nós... Meu Deus do céu. É um incompetente que nós temos na presidência, né? Isso é triste realidade. E para completar a situação mais terrível ainda, André Mendonça apoiando a sabatina aí, apoiando o Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Inacreditável. Pessoal, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. Gostou do conteúdo? Deixa teu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.